Inicialmente eu agradeço, viu? É uma honra recebê-los aqui, receber a imprensa aqui na sede do Ministério Público. É uma honra poder divulgar o nosso trabalho, que nada mais é também do que a conclusão, né, de um longo trabalho que já vinha assim, sendo exercido tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, de forma competente, de forma aguerrida, de forma eficiente. E nós estamos aqui hoje, né, como já foi adiantado, para tratar de um julgamento ocorrido no Tribunal do Júri de um caso emblemático, que muito divulgado à época, que é o homicídio do senhor Jackson, ocorrido em Serra dos Aimorés, na altura ali do cemitério, na continuação da Rua Araguaia. Esse fato ocorreu, o Valder, Samuel, Larissa, em 10 de abril de 2022, durante a madrugada. A vítima se dirigiu a Edinanoa, que se dirigiu à Serra dos Aimorés, na companhia de sua esposa e de alguns amigos, para participar de uma festa que estava ocorrendo ali na Praça Péricles Gonçalves. Em uma determinada altura da festa, a vítima procurou uma turma, notadamente os réus, na tentativa ali de comprar droga. Ele era usuário de droga, na tentativa de comprar droga. Ela ia e voltava, insistiu naquela tentativa, e em um determinado momento a vítima se identifica, afirma aos réus que teria contato de fornecedores de droga e armas, tanto no bairro Laticínios quanto no bairro Campinho. Embora a vítima não fosse traficante, nada nos autos, nada na investigação demonstrou que ela tivesse algum tipo de envolvimento no tráfico, ela disse isso para os réus, talvez numa tentativa de enturmar, de fazer parte daquele grupo. O problema é que quando ela disse isso, ela teve ali traçado o seu destino. E eu explico. Os réus pertenciam à época dos fatos a um grupo criminoso conhecido como Terceiro Comando Puro, TCP, que mantém, até nas datas atuais, rivalidade com uma organização que atua no Laticínios, no bairro Laticínios. Então, quando a vítima disse isso, se identificou como alguém com contatos de droga e armas com fornecedores do Laticínios, isso foi interpretado pelos réus como uma afronta. E ela foi ali, a partir daquele momento, intitulada como inimigo. Então, dissimulando a verdadeira intenção, porque eles já tinham decidido matá-la, eles convidam a vítima, que estava ali próximo a Péricles Gonçalves, próximo à Avenida São Francisco, em Serra dos Aimorés, para que ela os acompanhassem até a altura do cemitério, que lá, supostamente, eles iriam vender droga para ela. Porém, já em um local ermo, já mais afastado um pouco, a perícia demonstrou 250 metros da última casa da Rua Araguaia, em Serra dos Aimorés, eles, de forma covarde, de forma cruel, amarraram a vítima, a subjugaram, a torturaram e a mataram. Participaram desse ato os 3 réus que foram julgados no último dia 5, em um julgamento que começou às 9 horas da manhã, e se encerrou às 4h40 da manhã do dia seguinte. Foram julgados os 3 réus, o Jefferson Colares, o Diego DG e o Fábio Manuel. Outros 2 réus que participaram também desse crime brutal, o senhor Vitor e o senhor Maicon, vão ser julgados em uma próxima oportunidade. Houve o desmembramento do feito porque eles enviaram recurso ao Tribunal de Justiça para que, em uma tentativa de que fossem impronunciados, para que não fossem levados ao Tribunal do Júri. Após o julgamento desse recurso, sendo improvido,
eles também serão submetidos ao plenário do júri. Mas, enfim, esses 5 autores, na companhia de 2 adolescentes, que nós não podemos identificá-los, né, sequer pelas iniciais, porque assim a lei determina, cometeram todo esse ato. E as filmagens realizadas nessa última casa araguaia demonstram que todo esse ato durou cerca de 10 minutos. Porque o último indivíduo que passa na filmagem, primeiro passa na filmagem a vítima, acompanhada de Diego, DG e um dos adolescentes, e logo em seguida, já todos fazendo parte dessa empreitada criminosa, logo em seguida passa um outro adolescente correndo, tenta verificar onde que eles estavam, assim, não foi uma distância tão grande. E em seguida, o senhor Vitor, acompanhado do senhor Jefferson Colares, e mais à esquerda, tudo isso demonstrado nas filmagens, o senhor Fábio Manuel. Algum tempo depois, cerca de 1 a 2 minutos, o último a passar é o Maicon, vulgo MK, vulgo Maicon Corró, o último a passar. E ficam lá por 10 minutos. Então, certamente, nós acreditamos que toda essa empreitada criminosa, todo esse homicídio durou, toda essa tortura, essa crueldade, durou em cerca de 10 minutos. Em plenário do júri foi demonstrada toda essa dinâmica para os jurados. E aqui eu já adianto, o Valdir, Samuel, Larissa, eu já adianto que o papel do Ministério Público em plenário do júri é exercer a curadoria da vida, a defesa da vida. Quando há um homicídio, o nosso bem maior é ofendido, molestado, que é o nosso direito à vida. E dele decorrem todos os demais direitos. A liberdade de expressão, a liberdade de informação. Então, todos os direitos, a liberdade religiosa decorrem da vida. O Ministério Público, quando atua em plenário do júri, ele está ali defendendo a vida e também o ordenamento jurídico. Então, dessa feita, o Ministério Público, dessa forma, o Ministério Público não se trata de um órgão de acusação. Em plenário do júri, o papel do Ministério Público é mostrar para os jurados todos os elementos probatórios, discorrer sobre todos os elementos probatórios que estão nos autos que foram produzidos durante a persecução criminal, para que os jurados tenham condições de julgar. E eles julgam fatos. Como que se dá isso? É elaborada uma série de perguntas que são os quesitos pelos jurados. Então eles respondem perguntas sobre a materialidade delitiva, se o crime ocorreu, sobre a autoria, se aquele réu foi o autor do homicídio. Logo em seguida eles têm a oportunidade de absolver o réu. Há uma pergunta genérica, os jurados absolvem o réu. Em seguida é votada as qualificadoras, ou antes, causa de diminuição, se houver, qualificadoras, e demais teses que são debatidas pela defesa. Então, o papel do Ministério Público no exercício da curadoria da vida e, sobretudo, no exercício de defesa do nosso ordenamento jurídico é mostrar as provas e pleitear, e pedir, e pugnar aos jurados para que seja aplicada a lei, o ordenamento jurídico. Seja através de um pedido condenatório, seja através de um pedido absolutório, e eu mesmo aqui nesta comarca já o fiz mais de uma vez, já pedi a dissolução de réu em plenário do júri mais de uma vez, seja para que eles afastem alguma qualificadora, às vezes na denúncia inicial há elementos que indiquem a presença de uma qualificadora, por exemplo, um motivo torpe. E no final da instrução processual se demonstra que esse motivo não ficou provado, completamente demonstrado. Então, o promotor de justiça tem essa liberdade e esse dever de chegar em frente aos jurados e pedir para que não reconheçam a qualificadora. Então, esse é o papel do Ministério Público, exercendo a curadoria da vida, respeitar e pugnar pela defesa do ordenamento jurídico. Então, ele apresenta fatos aos jurados, e os jurados simplesmente respondem se aqueles fatos aconteceram ou não. Se a vítima morreu daquela forma, se foi o fulano que matou a vítima, se quando matou a vítima o motivo era esse ou aquele. Eles respondem sim ou não a perguntas que são objetivas. Então, a gente já
mostra aí, já observa aí, que o promotor de justiça em plenário do júri não pede a condenação de ninguém à prisão perpétua, apenas de 30 ou 40 anos. Eu assisti, Walter, perplexo, confesso, a uma entrevista de um dos advogados, realizada na data de ontem, que, a meu ver, desvirtua bastante o que ocorreu lá em plenário do júri. A defesa, sobretudo de um dos réus, o senhor Fábio Manuel, pugnou em plenário do júri pela absolvição do réu. Ele sustentou que não teria pedido absolvição, mas ele pugnou pela absolvição, falando que o cliente deles teria agido sob coação moral irresistível. Ele pugnou para que os jurados reconhecessem uma participação de menor importância do cliente dele. E ele pugnou para que fossem decotadas todas as qualificadoras. E esse crime foi motivado por motivo torto, como eu demonstrei, insatisfeitos por a vítima ser supostamente inimiga do tráfico, eles resolveram matá-la. Foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima em virtude da dissimulação. A vítima acreditava que estava indo ao local do crime e compraram uma pedra de crack. E foi praticado com meio cruel, o que a perícia deixou inconteste. Não vou ficar explicando o teor da família, em respeito à família da vítima. A vítima, quando foi assassinada, deixou sua esposa grávida, uma filha, eu acho que uma filha ou um filho, se eu não me engano, de 3 anos de idade, e deixou um pai e uma mãe enlutados. E o Ministério Público não só defende desse ponto a curadoria da vida e o ordenamento jurídico, como em plenário do júri também é a voz da vítima. É a voz da vítima. A vítima, como eu disse, né, ela deixou todos, era alguém, tinha família, deixou todas essas pessoas enlutadas. E, enfim, nós logramos êxitos em mostrar para os jurados que toda essa dinâmica está perfeitamente provada nos autos. E de forma absolutamente majoritária, eles reconheceram, condenando todos os réus pelo homicídio triplamente qualificado. Então, dessa forma, notadamente sobre essa entrevista que eu estava citando, não reconheceram a tese defensiva quanto à absolvição, quanto à participação de menor importância e quanto à desqualificação do crime. Os réus também respondiam pela corrupção de menores, que é um crime cuja pena mínima é de 1 ano. E em relação a esse crime, um deles foi condenado, que seria o mentor do crime, o Diego DG, pelas 2 corrupções de menores. Os outros entenderam, os jurados, isso aí são ilações da minha parte, porque eles não fundamentam, eles julgam de acordo com a íntima convicção, entenderam que os outros réus, por não terem sido ali o cabeça de toda essa dinâmica, não teriam corrompido os adolescentes. E o absolveram desses 2 crimes de corrupção de menores. E eu digo isso por quê? Para demonstrar para todos, para a sociedade, que o Ministério Público, tanto o Ministério Público quanto os jurados, não sustenta e não decidem em plenário do júri a quantificação da pena. O promotor, ao discorrer ali em plenário, não pede a condenação a 30 anos, a 40, ou como disse aquele advogado, a prisão perpétua. O promotor defende os fatos e mostra se estão ou não provados, se devem ou não ser reconhecidos pelos jurados. E os jurados, por sua vez, respondem simplesmente a fatos, perguntas objetivas, sim ou não. A dosimetria da pena é realizada posteriormente pelo juiz-presidente, no caso, a nossa juíza-presidente aqui da comarca, do júri. E aí sim, o juiz está vinculado à decisão dos jurados, não pode se afastar, porque ela é soberana. Claro que ao reconhecer se houve ou não a existência de uma qualificadora, isso tem implicações na pena. Tem implicações. Mas não se sustenta em plenário de forma sagaz, de forma sem qualquer empatia com os réus, uma pena perpétua, uma pena de 30 ou 40 anos. Se defende fatos, se ocorreram ou não. E a consequência disso vai implicar em uma dosimetria da pena maior ou menor. Eu digo isso porque
Foi dito, né, que o Ministério Público pugnou pela prisão perpétua em plenário. Isso aí não foi verdade, hora nenhuma. E, como eu dizia, a família tem a vítima também tinha família. Me causou perplexidade quando a defesa citada sustentou em plenário que a culpa pelo homicídio era da própria vítima, de ter sido assassinado. Mas, enfim, os jurados reconheceram que estavam amplamente provados os fatos e aplicaram o direito de forma correta ao caso concreto. Isso gerou uma pena aos réus, não vou lembrar exatamente das penas, ao senhor Fábio Manuel, uma condenação a 17 anos de reclusão, ao senhor Diego DG, uma reclusão de 27 anos e 9 meses e alguns dias, eu posso estar enganado nos meses, e ao senhor Jefferson Colares, 21 anos de reclusão. Inicialmente, aqui no começo da nossa entrevista, dessa coletiva, eu disse que é o Ministério Público que incumbe a defesa do ordenamento jurídico, seja pedindo a condenação ou a absolvição. E o Ministério Público sustentou em plenário, em favor do senhor Fábio Manuel, o reconhecimento de sua confissão, que ele confessou na delegacia. Embora em juízo ele tenha se retratado dessa confissão e dito que sequer conhecia os demais envolvidos, que não tinha qualquer envolvimento no crime. E em plenário do júri ele ficou em silêncio. Então é o direito absoluto dele, é o direito à plenitude de defesa, isso não é interpretado em seu prejuízo. Mas a confissão dele na delegacia foi um dos elementos utilizados para mostrar para os jurados, então, em virtude disso, embora ele tenha se retratado, buscando certamente uma absolvição, o Ministério Público pediu para que fosse reconhecida a atenuante da confissão. Pediu também ao Ministério Público para que fosse reconhecida a menoridade relativa, porque ele era, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos. Ele tinha 18 anos de idade na época dos fatos. Então, por isso, a pena dele ficou menor do que os demais réus. Ficou 17 anos. Os demais réus que foram condenados a 21 e 27 anos, eles não tinham em seu favor, seja a menoridade relativa ou a confissão na delegacia, ou em juízo. Então, eles não confessaram. Então, daí a discrepância da pena, notadamente em relação ao Jefferson e o Fábio Manuel. O Diego DG, como eu disse, também foi condenado pelas corrupções de menores, a 1 ano e pouco para cada um dos crimes. Mas eu pedi essa coletiva, o Valdir, primeiro porque é necessária uma resposta para a sociedade da conclusão do que ocorreu, qual foi a resposta do Estado para um fato que tanto repercutiu. E segundo, para aclarar, para esclarecer sobre a reportagem de ontem, sobre a entrevista de ontem, que, a meu ver, de certa forma denegriu a imagem do Ministério Público ao dizer que o promotor de justiça mostrou um vídeo horrendo, um vídeo chocante aos jurados. E mostrou, eu, que tive a honra de representar o Ministério Público em plenário do júri, mostrei o vídeo aos jurados. Um vídeo gravado pelos próprios réus, em que aparece inclusive o cliente do advogado que deu a entrevista golpeando a vítima com um pedaço de pau de mais de 1,5 metros, que pesa mais de 3 quilos. E eu precisei mostrar, não é para satisfazer nenhum tipo de sentimento meu de vingança ou nada disso. É simplesmente porque os jurados têm o direito de ter acesso a todos os elementos probatórios dos autos. E foi mostrado mais de uma vez, mesmo em resposta a partes realizados pelo próprio advogado que concedeu a entrevista. Ele fez alguns apartes e foi necessário repassar o vídeo aos jurados para mostrar quem estaria ali com a razão, qual que seria a verdade dos fatos. Mas nós logramos êxitos, parabenizo a Polícia Militar pelo histórico dos réis lavrados, pelo brilhantismo da atuação. Parabenizo a Polícia Civil também pelo brilhantismo da investigação. A investigação não se pautou única e exclusivamente no vídeo que foi filmado pelos próprios réus, como foi dito na entrevista anterior. Foi realizada perícia no local do crime, perícia no instrumento do crime, que constatou sangue humano, oitiva de diversas pessoas, foi analisadas filmagens
tanto uma filmagem que ficava próxima ao local ali da festa, quanto a filmagem próxima à última casa em que os indivíduos passaram para executar o crime. Então, parabenizo aí o Dr. Luiz Bernardo, que presidiu a investigação, todos os investigadores que participaram, o Chalme, João Gilvan, o Marcos, peço perdão desde já se eu esquecer de citar alguém. E isso possibilitou esse brilhantismo com que a gente conseguisse dar a resposta justa do direito para os fatos que ocorreram. E não foi buscando pena máxima ou prisão perpétua para quem quer que seja. Foi simplesmente a aplicação da nossa lei e, em resumo de tudo, buscando aí a curadoria da vida. O Valder, Samuel, Larissa, gostaria de acrescentar, né, como eu disse aqui, é papel do Ministério Público exercer a curadoria da vida, a defesa do ordenamento jurídico em plenário do júri. E assim o fazendo, eu garanto a vocês e quem já viu atuando em plenário do júri, pode também confirmar, em plenário do júri o que se sustenta são fatos. Eu, de forma alguma, em momento algum, denigro ou tento denegrir a dignidade dos réus. Eles são respeitados enquanto pessoas humanas que são. Eles são julgados por fatos em plenário do júri. São julgados por fatos. Não está em jogo ali a dignidade de cada um deles. O que se pede ali, quando se pede a condenação, a consequência disso é uma restrição à liberdade, uma privação à liberdade deles. Mas, de forma alguma, uma tentativa de denegrir a imagem de quem quer que seja. E por isso eu disse que, e assim também eu fazendo, e como voz da vítima que eu disse, que a gente também exerce o plenário do júri, eu também, de modo algum, permito que a imagem da vítima seja denegrida. Como houve a tentativa nesse plenário a falar que a culpa por ter sido morta seria da própria vítima. Então, eu acho que é importante acrescentar isso. A gente está lá defendendo fatos. A defesa tem sua plenitude de defesa e muitas vezes invoca questões emocionais para que possa passar alguma tese. Não todos, é claro. O que ocorreu nesse plenário do júri, ao final, houve esse clamor aos jurados, dizendo aos jurados que a vida dos réus, notadamente do senhor Fábio, estaria nas mãos dos jurados. E o que é verdade é que os jurados estão ali só decidindo se fatos ocorreram ou não. Porque a vida, o destino de cada um está nas nossas próprias mãos. Os réus, quando cometeram o crime, traçaram ali seu destino. Então não se pode tentar atribuir esse peso aos ombros do julgador. Então eu gostaria de encerrar só esclarecendo isso, que hora nenhuma a dignidade de quem quer que seja está sob julgamento em plenário do júri, seja dos réus, seja da vítima.